legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a nossa sessão. Vou chamar os processos de sustentação oral, cujos advogados se inscreveram a tempo e modo. O desembargador Saraiva foi convocado para compor em substituição do desembargador João Rebouças, não é isso? Exatamente, Excelência. Vamos dar preferência ao desembargador Saraiva, e aí ele ficará liberado para suas atividades junto ao seu gabinete. Agradeço desde já, colega, a sua presença, é uma honra tê-lo aqui conosco. Eu não sei se o advogado... É o 180 da nossa pauta, não é isso? Apelação 085. Exatamente. 94. Encontro escrito, o doutor Glaucio Guedes Pita, que fala pela parte apelada, não é isso? Isso. Estou vendo se encontra presente, doutor Glaucio. Relatora, desembargadora Neise. A desembargadora Neise tem a palavra, excelência. Então, só um segundo. Eu sou advogada da Petrobras, solicitei ontem também pedido de sustentação oral, estava até conversando com Luciana, porque esse processo foi pautado no dia 13, e eu estava de férias. Quando retornei no dia 14, entrei em contato com a secretaria do tribunal, perguntando que dia seria a videoconferência, para que eu pudesse sustentar também, pelo WhatsApp 36166332, mas não tive resposta. A aba do plenário virtual estava fora do ar, sexta, sábado, domingo e ontem. Eu não conseguia ver que o processo estava pautado para hoje. Mas liguei ontem, a moça me confirmou que o processo realmente, o plenário virtual não estava disponível nem para ela, mas ia tentar ver de outra forma. E me confirmou que estaria para ontem. Então, ontem pela manhã, eu fiz o pedido de sustentação oral pela Petrobras. Caso não seja possível, eu gostaria que registrasse tudo em ato, porque estou aqui para isso, para fazer a sustentação oral pela Petrobras apelante neste processo. Eu agradeço a atenção. Pois não, doutora. Enfim, a sua inscrição foi ontem. Luciana, você poderia esclarecer? Isso, desembargador, foi ontem, depois do horário. O processo, a pauta foi publicada quando? A pauta foi publicada, esse processo estava na pauta do dia 13. Sim. Aí ele foi adiado porque teve um pedido de sustentação oral pela parte apelada. Foi adiado para hoje. E foi publicado na pauta do dia 13 que ele seria adiado para hoje. No dia 13 já tinha inscrição da doutora Helena? Tinha não, tinha só do doutor Glaucio. Bom, que fique registrado em ata. A doutora Helena falaria pela parte apelante, é isso? Pela apelante, Petrobras. Pois não. Da minha parte, eu tenho sido, tanto quanto até liberal em relação à participação dos advogados nas sessões. Mas a questão é regimental. O processo estava pautado desde antes, né? Não é isso? Estava, excelente. Estava pautado para o dia 13. Aí, como teve inscrição de doutor Glaucio, ele foi adiado para a próxima por videoconferência, que seria hoje. E no dia 13 só tinha inscrição de doutor Glaucio. Sim. Ok. Então, que fique consignado na ata o requerimento da doutora Helena. A doutora Neise tem a palavra. O processo está em mesa, excelência, e eu gostaria de saber de Vossa Excelência se vai conceder a palavra à parte apelante ou não. Bom, eu não sei em relação ao comportamento da turma antes em relação a isso, porque como eu estava afastado, eu não sei se o desembargador João ele não saiu, como era isso, sob a minha ótica, não há, da minha parte em si, não faço objeção. Agora, temos a questão regimental. Eu não sei se, nesses casos, a turma vem deferindo. Eu lembro, pela ordem, presidente, que no anterior o pedido foi negado, o pedido de sustentação oral, porque foi formulado fora do prazo. Então, vamos
lamentavelmente, cumprindo o regimento, que é exemplo dos anteriores, né? Lamentavelmente, não posso diferir. Também perdão, eu sou impedido nesse processo, mas Sim. nós estamos afastados, eu e Vossa Excelência, na corredoria e na presidência, precisamos 2 anos afastados da Câmara, por isso também que eu estou sem essa informação de procedimento na Câmara. Perfeito. Mas em se tratando de Presidente, fora do mas prazo, isso já aconteceu, esse fato já aconteceu esse ano, de 2021, já com a minha participação. Já Perfeito, ocorreu. não, sem dúvida, a inscrição fora do prazo a gente tem indeferido. Doutora Neise tem a palavra. Meu voto, Se no caso, desculpe, doutora Neise, a inscrição é pela parte apelada, não é isso? Sim. Pois não. e meu voto, presidente, está sendo encaminhado no sentido de conhecer e desprover o recurso, com a seguinte emenda. Não sei se ele vai querer permanecer com a sustentação oral. Após a emenda, eu manifesto, Excelência. Presidente, eu estou, inclusive, antecipando o voto, que eu estou acompanhando a relatora. Pois não, doutor Saraiva. Administrativo, processo civil, apelação civil, juízo de admissibilidade positivo, licitação, procedimento administrativo, penalidade, caracterização de vícios, nulidade, fundamentação per relacione ou aliunde, precedente, recurso conhecido e improvido. Perfeito. Doutor Saraiva já anunciou o voto dele, no caso, eu também já havia feito a indicação de voto. Li o voto de Vossa Excelência, já disponibilizado com antecedência regimental, e também estou acompanhando a integralidade o voto da desembargadora Neise. Portanto, o doutor Glaucio dispensa. Uma vez que houve a manutenção da sentença, eu dispenso a sustentação oral. Proclamo, então, desprovido o recurso à unanimidade de votos nos termos do voto da relatora. Agradeço a participação do embaixador Saraiva, querendo, se não quiser, Vossa Excelência, será uma honra tê-lo aqui conosco, a presença de Vossa Excelência aqui conosco, embaixador Saraiva. Presidente, a honra seria toda minha, mas, infelizmente, eu tenho outras obrigações aqui na Câmara Criminal e agradeço a deferência e cumprimento a todos. Meu abraço. Perfeito, grande abraço, colega. Bom, vamos seguindo a nossa ordem de inscrição. Eu chamo o processo 175 da nossa pauta, da relatoria do embaixador João Rebouças. Presidente, sim. eu requeiro Vossa Excelência para retirar de pauta, que tem um requerimento de diligência para mim poder apreciar. Pois não, Excelência. Retirado, então, de pauta, o retorno ao gabinete do relator para apreciação. Eu vou aproveitar até para o advogado não ficar aguardando. O 24 também eu estou requerendo para retirar de pauta para uma redistribuição. Certo. Há um impedimento, eu vou declarar impedimento. Pois não, superveniente. Ser distribuído. Pois não, Excelência. Então, o 175 e o 24. Retirado de pauta. Retirado de pauta. O 24 era o processo 080-49-23. Um agravo de instrumento. E o 175 é o 36, 2020.8. Ok. Seguimos, então, com o 176 da pauta, um agravo de instrumento 080-83-42, da relatoria da doutora Neise. Doutora Lohane Torres Andriani, conta inscrito para falar pela parte agravada, não é isso? Doutora Lohane se conta presente? Não estou vendo o nome dela na tela. Doutora Neise tem a palavra. O
O processo está em mesa e eu estou também encaminhando no sentido de conhecer e dar provimento ao agravo com a seguinte emenda. Processual civil, agravo de instrumento, ação ordinária, deferimento de liminar em primeiro grau, determinação de redução da mensalidade de curso superior no percentual de 30% sob o argumento da pandemia causada pelo Covid-19. Pretensa suspensão do desconto, possibilidade, aulas ministradas de forma online, inviabilidade de mensuração do alegado, desequilíbrio contratual em sede de cognição sumária, precedentes recentes do TJRN, conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Essa matéria já é conhecida aqui da nossa Câmara, e da terceira Câmara, e nós estamos votando sempre nesse sentido. Perfeito, doutora Neise. Não há destaques. Proclamo, então, o julgamento unânime nos termos do voto da relatora. Provido o recurso. Realmente há precedentes vários da nossa turma. Chamo o 178 da pauta também da relatoria da doutora Neise, apelação civil 01-10-728, doutor Edson Gutenberg de Souza Filho, inscrito para falar pela parte apelada. Doutor Edson Gutenberg, se encontra presente. Excelência, pela ordem, a advogada apelante também está aqui, Patrícia. Doutora Patrícia. Isso. Aqui eu não tenho... Tem. Mas tem. Tem inscrição? Tem, Ok. tem. Pois não. Então, tem mesa o processo, doutora Neise? Está em mesa, presidente. Ok. Doutora Patrícia fala pela parte apelante. Isso, Minas Gás. Minas Gás. Vossa Excelência tem a palavra por 15 minutos regimentais. Certo. Inicialmente, gostaria de saudar a todos. Sou advogada da Minas, como eu informei nesses autos, e gostaria de saudar na pessoa do Vossa Excelência Presidente, na pessoa da desembargadora relatora, todos os demais desembargadores componentes dessa Câmara Civil, aos colegas advogados, membros do Ministério Público e todos que estejam presentes nessa sessão. Espero falar que todos consigam compreender. A origem trata de ação de cobrança de multa por rescisão antecipada, movida pela Minas Gás, apelante neste feito, em face do condolado, objetivando o pagamento da pena convencional constituída entre as partes, em razão do encerramento prematuro do contrato de fornecimento pelo condomínio. Quando apresentada a contestação e a reconvenção por parte do condomínio, o condomínio alegou que a infração contratual parte da apelante, induzindo que a Minas Gás não teria fornecido suporte técnico para sanar o gás ocorrido nas suas dependências, formulando pedido genérico de reversão da multa convencional em seu favor, conforme o arbítrio do julgamento. O primeiro ponto que fez a apelante recorrer a este egrégio Tribunal de Justiça foi o patente vício insanável constante no depoimento da testemunha do apelado. Tema esse abordado em preliminar, consoante bem exposto no relatório realizado por essa relatoria. Pois bem, sobre a preliminar do julgado pela pré-testemunhal do apelado, esclarece a apelante que, no intuito de elucidar, de fato, o juiz ACOR deferiu a produção de prova testemunhal requerida por ambas as partes, advertindo em duas oportunidades a respeito da intimação do juízo e da incumbência do patrono da causa em informar ou intimar a testemunha arrolada a respeito da audiência. Quando intimado, o apelado comunicou nos autos que levaria suas testemunhas independente de intimação judicial, assim como a Minas Gás também a fez. E não obstante ter assumido o encargo das testemunhas, o apelado compareceu à audiência realizada em 17 de julho desacompanhado das testemunhas, sem apresentar qualquer motivo relevante para a ausência delas, de modo que se operou, nitidamente, a existência da inquirição. Diante disso, na ocasião da audiência realizada, o juiz ACOR de imediato indeferiu o pedido do apelado de intimação judicial das testemunhas ausentes, sobretudo pois o apelado não procedeu à intimação postal prevista pelo CPC. Sendo
nessa ocasião, ficou designada de continuação exclusivamente para a oitiva do depoimento pessoal do comandante da guarnição que atendeu à ocorrência narrada nos autos. Essa era a testemunha do juízo, que era o comandante do Corpo de Bombeiros. Aliás, em outra oportunidade, me desculpe, o juiz indeferiu também o pedido de oitiva da testemunha da apelada sob fundamento acertado de que, se o apelado pretendia apresentar suas testemunhas independente de intimação, possuía o ônus de levá-las, quando do momento da abertura da instrução, ou seja, naquele momento ele ratificou no despacho a declarada em audiência. Só que, para a surpresa da apelante, em que pese do peito da apelada 2 vezes, o juiz Acol, contraditoriamente, em abrupta mudança de entendimento, deferiu o pedido já fulminado de oitiva da apelada, a ser realizada naquela audiência que tinha sido designada somente para ouvir o oficial do Corpo de Bombeiro, que era a testemunha do juízo. Ora, colega da Câmara, trata-se de nítido caso de preclusão da prova oral do apelado, uma vez que não foram apresentadas testemunhas tempestivamente, em que o apelado terá assumido o ônus de levar competição nos autos e as advertências do próprio juiz nesse sentido. Além de justificada a prova testemunhal tardia, parece de nulidade insanável, porquanto a testemunha do apelado possuía amplo acesso ao depoimento do apelante, cuja íntegra, através da ata, estava nos autos. É evidente o tratamento desigual e o prejuízo ocorrido, porque, com a exposição nos autos do depoimento da minha testemunha, digo minha na forma do meu cliente, por certo, houve natural induzimento da testemunha a adequar suas observações dos fatos a partir do conhecimento já prestado em juízo pela testemunha da parte contrária. Natural, com a ciência do depoimento de uma outra testemunha, que a testemunha readeque as suas informações. E é por isso que o artigo 46 do CPC, 456 do CPC, prevê expressamente que a inquirição das testemunhas ocorrerá separadamente, com a advertência clara de que devem ser tomadas providências para que uma testemunha não ouça o depoimento das outras. Trata-se de previsão legal do primado da incomunicabilidade das testemunhas. E, embora não tenha possibilidade de ouvir o da outra, é possível relacionar sua aplicação ao caso. Na medida que o legislador, ao garantir isso, só tinha um único objetivo: garantir que as testemunhas informem em juízo aquilo que tenham conhecimento, influência do depoimento das demais. As medidas mínimas de segurança no procedimento legal de colheita de prova não podem ser dispensadas à desídia da parte apelada, que no final da instrução se beneficiou ao produzir uma prova oral com conhecimento amplo do que a testemunha da outra parte tinha informado. É evidente que a nulidade do preço não se trata de um mero erro judicano, pois antes da inquirição da citada a apelada dispor de considerável tempo de análise, mudança na condição de depoimentos, o que não teria feito se todas as testemunhas tivessem sido ouvidas no dia, separadamente, conforme preceitua o Código de Processo Civil. Sendo assim, constata-se que a inquirição da testemunha do apelado, senhora Dinara Oliveira de Medeiros, está eivada de vício e de veracidade duvidosa. Porquanto, devido à preclusão declarada na audiência inicial, que iniciou a prova oral, restou fulminada com a possibilidade de inquirição fragmentada da testemunha, sob pena de atentado ao princípio da inabilidade das testemunhas. Bom, superada essa preliminar, ultrapassada essa questão desse vício grave já apontado, importante destacar ainda, colega da Câmara, que o entendimento exposado na respeitável sentença, lamentavelmente, não corresponde à realidade dos fatos. Isso porque, conforme estou comprovado no processo e confirmado em audiência, a apelante prestou assistência técnica necessária para o caso concreto, comparecendo no condomínio logo após a ocorrência e nos dias posteriores, e adotando o procedimento apropriado para os vazamentos de pequena proporção. Diagnóstico esse, que inclusive foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros, ratificado em audiência. Embora o comparecimento da apelante na data do fato consiste em fato controverso, o documento oficial produzido pelo Corpo de Bombeiros, juntado aos autos, atesta que naquela ocasião havia funcionário da apelante nas dependências do apelado, o qual prestava assistência. Restou esclarecido em audiência pelo engenheiro que a concorrência que o vazamento não admitia intervenção imediata pela equipe da apelante, diante da possibilidade de rompimento da válvula, caso houver uma intervenção corretiva que não aguardar a eliminação do gás, dada a pequena proporção da vazão. E, nesse sentido, é importante registrar que a testemunha do juízo, o militar lá do Corpo de Bombeiros, que compareceu na data, confirmou que se tratava de ocorrência sem risco de explosão, o qual estava controlada, e informou que sequer constatou vazamento, mas odor de gás. Ora,
Se o próprio Corpo de Bombeiros ratificou que não tinha risco de explosão na ocorrência, então a situação estava sob controle, tanto do local, sem adotar qualquer medida de contenção de vazamento ou evacuação dos moradores. É evidente que as alegações do apelado de infração contratual carecem de um mínimo respaldo comprovado. E também restou comprovado que os técnicos e engenheiros do apelante acompanharam o desenrolar da ocorrência até o momento da visita final, conforme registros técnicos, tudo comprovado nos autos. E, embora a testemunha do apelado tente derrubar tal fato, é importante considerar que, além de ter sido um depoimento tentoso, conforme as razões expostas aqui, as informações da senhora Dinara são contraditórias e até incompatíveis com a própria peça de defesa nos autos. E isso foi pormenorizadamente na peça recursal, ponto a ponto. Em verdade, as alegações do apelado carecem de verossimilhança, sustentam a suposta infração contratual por parte da autora, sem acostar qualquer documento, limitando-se a uma produção de prova oral, como eu já disse, de validade duvidosa. E, superada a alegação da infração contratual pela apelante, por sua vez, que violou o contrato de fornecimento por só adquirir GLP concorrente, é evidente que deve ser condenado ao pagamento da pena convencional em favor da apelante, pena esta que está estabelecida na cláusula 14ª do instrumento. Não bastasse as conclusões acima, é possível ainda, colega, que o julgamento do mérito concedeu a mais do que fora requerido na inicial da reconvenção, proposta pelo apelado, pois, além de não ter observado as ressalvas constantes no contrato, na hipótese de pagamento da multa em favor do comprador, trouxe a condenação, a condenação, porque o apelado limitou-se a pedir a condenação da multa convencional sem qualquer recomposição monetária sobre tal montante. Todavia, o juiz Aquó, afastando-se do primário da distinção, determinou o aumento da multa com um acréscimo de autorização monetária. Isso não foi requerido, o que, consoante dito, é incongruente com os pleitos da reconvenção. Bom, acredito que eu tenha conseguido explanar um pouco, tentando pontuar para não ser mais longo. Quero fazer a conclusão, diante de tudo quanto amanhã, em reiteração, consta na peça, pormenorizadamente detalhado, espera apelante que essa corte reforme a sentença pelos vícios já apontados, sobretudo em via de preliminar, julgando-se totalmente procedentes os pedidos constantes na inicial e improcedentes os pedidos formulados na reconvenção e, por consequência lógica, invertendo o ônus subvicial. Agradeço a atenção de todos e que tenham um bom dia. Nós que agradecemos a participação de Vossa Excelência, doutora Patrícia. O doutor Gutenberg, me parece que não está presente, não vejo o nome dele aqui na tela, nem ele sinalizou até o presente momento. Portanto, eu passo a palavra à relatora para proferir o seu voto. O meu voto é um pouco longo, mas eu vou procurar resumi-lo. Pois não, doutora. Vou iniciar rejeitando a alegação de nulidade do julgado, considerando que o magistrado detém a livre convicção motivada à apreciação da prova, razão pela qual tinha liberdade para ouvir a testemunha que fosse importante ao julgamento do processo, ainda que a parte adversa não a tenha levado. Assim, o julgador podia aprazar a audiência e a promoção da respectiva oitiva, sem se falar em preclusão. Como consecutário lógico, não restou comprovado o alegado tratamento desigual de modo a prejudicar a sucumbente, nem tampouco suscitado induzimento à testemunha. Ao revés, constato a observância dos ditames legais processuais na condução da instrução pelo magistrado. Quanto ao mérito propriamente dito, destaco que a negligência da empresa no conserto do vazamento de gás motivou a rescisão contratual, inclusive com suas repercussões civis, suas responsabilidades. Com efeito, o julgador pode se valer do Instituto da Fundamentação per Relatione ou Aliundi, perfeitamente plausível na jurisprudência pátria, conforme decidiu a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. E por essa razão, desembargadores, eu vou fundamentar acerca da legalidade da rescisão contratual, bem como das suas respectivas consequências jurídicas, vou adotar a fundamentação exarada na sentença hostilizada,
conforme segue. Abro aspas. A ação trata da hipótese de descumprimento de contrato pela hora por não ter atendido a chamada em razão de vazamento ou pela rescisão antecipada do contrato promovida pelo réu. Neste caso, há de se conduzir pelos argumentos das partes que estejam em consonância com a prova, destacando-se os depoimentos tomados em juízo. O engenheiro da empresa autora, Jonathan Inácio da Silva, afirmou que não compareceu ao local no momento do chamado, mas só no dia seguinte, e ficou acompanhando remotamente. Disse que as informações que o depoente sabe do que aconteceu no local no momento da chamada são apenas oriundas do que a equipe lhe passou, e sabia que não havia risco de explosão pela avaliação da equipe. Dessa equipe, lembra apenas de Marcos Santana, que é gerente de uma empresa terceirizada que presta serviços a Minas Gás. O depoente só chegou no dia seguinte, quando o nível do tanque havia diminuído, evidentemente pelo vazamento contínuo. O bombeiro que compareceu ao local, Macedônio Silva de Lima, também foi ouvido e disse não ter encontrado ninguém da empresa no momento em que chegou. Sentiu o cheiro de gás e percebeu o local já isolado, mas não localizou onde era o vazamento. Acrescenta que não identificou risco de explosão. Esse relato coincide com o de Edinara Oliveira de Medeiros, subsíndica na época, que teria sido quem fez todo o isolamento no local, pois o técnico da empresa não havia chegado e não teria chegado antes do bombeiro. Diz também que houve outros vazamentos anteriores, mas eles nunca chegavam na hora que eram chamados, pois a empresa autora sempre tinha uma desculpa, que era o caso que não estava em Natal, ou porque não tinha uma pessoa disponível, ou que estava em outra ocorrência. Fecho aspas. Cuidou-se de contrato de comodato de equipamento e venda de gás com exclusividade, inclusive quanto à assistência técnica nos equipamentos e nas instalações, cláusula 10.9. Cuida-se de relação de consumo, onde o atendimento do fornecedor deve prezar pela eficiência, não apresentando falhas que possam trazer danos ao consumidor. E, de fato, houve falha na prestação do serviço. O vazamento ocorreu por volta das 16 horas e a autora não comprovou eficiência no atendimento, pois não demonstrou ter comparecido no local com a urgência que a situação exigia e com pessoas qualificadas. Além disso, o engenheiro da empresa relatou que estava em viagem e a equipe era comandada por um gerente de empresa terceirizada. Sequer foi juntado pela demandante qualquer registro de ocorrência interno que deveria constar os dados do evento. Há nos autos registro de que não havia risco de explosão, mas este não é o único fator que deve levar ao imediato comparecimento ao local. Trata-se de vazamento de gás, capaz de causar danos às pessoas e ao meio ambiente. E mesmo a existência de risco, só seria possível sabê-lo se de imediato fosse alguém especializado ao local, o que não aconteceu. Não houve qualquer demonstração da qualificação daqueles que compareceram e quem constatou que não havia risco, o risco foi o bombeiro, que atendeu ao chamado. Além do mais, uma pessoa da administração do condomínio fez o isolamento, atitude que deveria ter sido providência da empresa. Aqui ela cita o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, inciso 1 do artigo 6º, e o artigo 9º, que diz: o fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto.
Portanto, a rescisão do contrato foi motivada, pois houve o descumprimento do contrato que envolvia a manutenção. E tal descumprimento, segundo o relato da subsíndica, já era reiterado. Por ter havido infração desse contrato, é cabível a imposição da multa à autora reconvinda nos termos do artigo 408 do Código Civil. Aqui também tem uma posição do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é a apelação cível da 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Assim sendo, não há que se falar em nulidade da sentença atacada, considerando que foi prolatada de maneira fundamentada, ex-via do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. À luz do exposto, nego provimento ao recurso e, via de consequência, majora os honorários sucumbenciais ao patamar de 12% do valor da causa e na razão de 12% sobre o valor da multa. É como voto, Excelências. Pois não, doutora Neise, percebo que não há destaque aqui no processo. Todos estão acompanhando, os vogais acompanham Vossa Excelência. Realmente, a discussão, a princípio, é na questão preliminar em relação à prova, não me parece que isso tem o condão de nulificar, até mesmo porque o juiz prestigiou aí a questão da busca da verdade real, né? E o próprio STJ tem mitigado, na interpretação do artigo 130, tem mitigado essa rigidez da inércia do juiz e tem reconhecido a possibilidade do juiz ter a iniciativa da prova e naquilo que ele entender que seja suficiente para o esclarecimento dos fatos, na medida em que o próprio CPC, me parece, tem prestigiado não só essa busca da verdade real, tanto quanto as testemunhas, elas são consideradas como testemunhas do processo, né? Então, a prova serve para a instrução do processo. Então, eu também estou acompanhando Vossa Excelência, não há divergência, proclamo desprovido o recurso nos termos do voto da relatora, à unanimidade. Agradeço a participação da doutora Patrícia, mais uma vez, chamo o processo 177, da relatoria também, da doutora Neise, na apelação 2576, doutor Paulo, né, Estelati Moreira da Silva. Bom dia, senhor presidente. Doutor Paulo, bom dia. Estou presente. Pois não. Vossa Excelência fala pela parte apelada, não é isso? Perfeitamente. Ok. Doutora Neise, processo em mesa. Meu voto está em mesa e o meu voto é no sentido de conhecer e desprover o apelo. Não sei se ele tem interesse em eu adianto que não há destaque, a manifestação de voto no sistema já é acompanhando a relatora. Doutor Paulo, Vossa Excelência dispensa. Senhor presidente, desembargadora relatora, a gente se prepara, sempre gostaria de falar, né, e explicar as razões pelas quais deveria ser desprovido o recurso da municipalidade, mas diante da posição da ilustre desembargadora relatora, a parte dispensa a sustentação oral, até pela celeridade, não tomar desnecessariamente tempo de Vossa Excelência. Só gostaria que, por gentileza, constasse em ato minha presença. Pois não, será consignada a presença de Vossa Excelência, e nós agradecemos a participação de Vossa Excelência aqui na nossa corte. Poderia só, por gentileza, ler o resultado, desembargadora relatora, da emenda? Pois não, doutora Neise, tem a palavra. Pois não, doutor. Civil e processual civil, ação anulatória fiscal, procedência, apelação civil, execução fiscal, impossibilidade de delegar a empresas ou entidades privadas poderes inerentes ao poder público, cobrança de ISS sobre operações de leasing, impossibilidade, ilegitimidade passiva tributária, empresa que faz parte de conglomerado econômico, ausência de solidariedade,
precedentes. Possibilidade de condenação em honorários advocatícios em ação anulatória. Conhecimento e desprovimento do apelo. Muito obrigado, nobres desembargadores, membros do Ministério Público, meus colegas advogados presentes. Desejo um ótimo dia para vocês. Obrigada. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Na sequência, o 67 da relatoria do desembargador João Rebouças, apelação 081-3545. Doutor Alisson Jansen Castro. Doutor Alisson, presente, estou vendo aqui na tela. Presidente, é o embargo de declaração. No caso, não cabe sustentação oral, doutor Alisson. O desembargador João tem a palavra. Presidente, o processo está em mesa e o entendimento aqui, o encaminhamento do voto, no sentido de que os embargos ele não traz nenhuma do requisito do artigo 1022 do Código de Processo Civil, ou seja, a contradição, omissão e obscuridade. E é uma tentativa de rediscussão de matéria já analisada e julgada por esta Corte. E eu, na esteira dos precedentes, estou conhecendo e desprovendo dos embargos, senhor presidente. Ok, pois não, doutor João, aqui constato que a votação é unânime. Não há destaque. Proclamo, então, desprovido os embargos à unanimidade de voto, nos termos do voto do relator. O 62, também da relatoria do desembargador João Rebouças, apelação cível 080-4549, doutora Aline Silva de Macedo. Doutora Aline se encontra presente? Estou vendo aqui, doutora Aline. Vossa Excelência fala pela parte apelada, não é isso? Doutora Aline? Mesma. Pois não. Doutor João, tem a palavra. O processo está em mesa também, senhor presidente. A doutora Aline fala pelo edifício comercial Sfax, não é isso? Isso. Eu estou aqui também caminhando meu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, na esteira dos precedentes da nossa Corte de Justiça. Perfeito. Preliminar que eu estou rejeitando e no mérito a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, a matéria já por demais conhecida na nossa Corte. Eu estou mantendo, senhor presidente, os precedentes. Ok, e aqui... Desprovimento do recurso, eu não sei se a doutora... Desprovido e não há destaque, a indicação de voto aqui acompanhando Vossa Excelência. Doutora Aline. Excelências, bom dia, e tendo em vista mesmo o desprovimento da apelação, eu não preciso me manifestar, desnecessário. Pois não, doutora Aline, agradecemos, de qualquer forma, a participação de Vossa Excelência. Eu que agradeço, muito obrigada a todos e bom dia, e vou aguardar o próximo. Pois não. Tchau. Será uma honra tê-la conosco. Proclamo, então, desprovido o recurso nos termos do voto do relator, à unanimidade. O seguinte, Vossa Excelência fala também Vossa Excelência, não é, doutora Aline? O agravo do instrumento 080-2608. Desembargador João Rebouças, relator. Doutora Aline fala pela... Agravada. Excelências, novamente, bom dia. É um prazer enorme estar aqui na presença de vocês. É sobre o agravo de instrumento, né? No caso, a parte agravante, né? Ela pede a reforma da decisão pela impossibilidade de constrição patrimonial, né? Do agravante no ato formal. No caso, a inexistência, ela informa sobre a inexistência de citação, porque foi o seguinte, essa foi uma execução, né, extrajudicial de um termo de acordo no qual foi anulado. Então, voltou, né, ao status anterior, foi feita novo pedido, né, de execução, correu o seu curso normal e chegou até o ponto que haveria penhora e a parte agravou da penhora.
a parte apelante. Então, eu estou requerendo a manutenção, né, da decisão. Então, seria isso. Eu gostaria até de escutar o voto. Pois não, doutora. Vossa Excelência conclui. Agradeço a participação de Vossa Excelência. O relator tem a palavra. Senhor presidente, o voto é um pouco longo, eu vou tentar resumir. Verifica-se que esta Egrégia Corte deu provimento a recurso de apelação, cita o número e tempo dos autos da execução de título judicial, aforada pela parte agravada, e anulou o termo de acordo firmado pelas partes litigantes em razão de vícios formais existentes no mesmo, determinando o retorno dos autos à origem para a retomada do seu curso normal. Em atenção ao despacho do juiz de primeiro grau, a parte agravada requeriu a execução com a consequente citação do executado na pessoa de seus sócios representantes, né? E, no prazo de 3 dias, pagar o valor de R$ 36.293,95, acrescentando-se ao débito a importância de 10% sobre o valor honorário advocatício na forma do artigo 915 do Código de Processo Civil. Eu continuo dizendo, colhe-se, por sua vez, na decisão de número tal, que o juiz de primeiro grau considerou que a parte agravante, por ser citada na data em que protocolada a petição, que se insurgiu contra a sentença homologatória do acordo, como pode ser aferida a partir da leitura do seguinte teor do deciso. Eu fiz um resumozinho aqui do que disse o juízo de primeiro grau, vou pedir permissão para ler aqui, que é rápido e curto. Citação é o ato pelo qual o requerido toma conhecimento da demanda. Tal ato foi... só um minutinho aqui, que a tela está cortando, pronto. Tal ato foi suprido com a interposição da apelação do devedor. O juiz diz que citação é o ato pelo qual o requerido toma conhecimento da demanda e diz que tal ato foi suprido com a interposição da apelação pelo devedor, culminando com a anulação do julgado. Ainda que a procuração otorgada ao causídico que o representa não contenha poderes para tanto, pois nos termos da jurisprudência remansosa do Superior Tribunal, a prática de qualquer ato de defesa constitui ciência inequívoca apta a suprir a formalização da citação, ainda que ausente poder expresso para receber a citação do instrumento de mandato. Fecho aspas. Mencionado entendimento, sob minha visão, data vênia, incide em erro por 2 razões a saber. Primeiro, pelo fato de o acordo firmado ter sido homologado antes mesmo da realização da citação do agravante. E segundo, pela razão de os causídicos que à época faziam a representação jurídica da agravante não terem poderes para receber citação. Ora, se a sentença homologatória foi anulada e esta foi proferida antes do ato de citação, tendo feito retornado ao seu status quo ante, deveria o processo retornar para a referida fase, citação da parte agravante, como, aliás, requereu o próprio agravado na petição de número, citando. Assim, não procedendo com a devida vênia, o juízo de primeiro grau findou por atropelar a marcha processual, cesseando o direito de defesa do agravante, que viu a possibilidade de apresentar impugnação e execução negada. De outro lado, quanto ao perigo de dano, não resta dúvida que a constrição de bem do agravante sem a observância do devido processo lhe causará prejuízo relevante, tendo em vista que será privado de apresentar suas teses de defesa, que, uma vez acolhidas, poderão por fim a execução. E eu estou ratificando a decisão anteriormente proferida, determinando que o feito tenha o seu curso normal a partir da citação, na forma dos artigos 829 seguintes do CPC. Por isso, eu estou dando provimento ao recurso, senhor presidente. É como eu estou votando. Não, doutor João, percebo que todos estão acompanhando Vossa Excelência, os vogais, e proclamo, então, desprovido o recurso, aliás, provido o recurso, não é isso? Isso. É a unanimidade de votos, nos termos do voto
do relator. O seguinte, o 61, também da relatoria do Bardo João Rebouças, apelação civil 080-3269, doutora Cátia Nunes, se encontra inscrita para falar pela parte apelante. Bom dia a todos. Bom dia, é um prazer novamente estar com os nobres desembargadores. A apelação civil. O apelante se inscreveu para o curso de soldado combatente de praça da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, através do edital 03/2018, no qual foi aprovado em todas as fases do concurso, obtendo êxito nas provas escritas, exame de saúde e de aptidão física. Todavia, na avaliação psicológica, na qual o resultado final foi proferido em data de 17/11/2019, o recorrente restou não recomendado quanto ao teste psicológico, sob a conclusão de que não se enquadrou no critério final de adequação, ou seja, não alcançou a característica essencial, controle emocional. Tal resultado, no entanto, é confuso e impreciso, uma vez que não retrata as características pessoais do mesmo, já que é totalmente apto para o cargo pretendido, conforme laudo profissional de profissional renomado na área e anexo ao caderno processual. Saliente-se que o apelante não conhece o motivo pelo qual as citadas características apontadas foram consideradas satisfatórias, pois o edital é omisso quanto a isso, e o que se busca atingir em cada uma delas, logo, ausente a sua metodologia e utilização, bem como ausente ainda a informação de que apresentadas características estaria contraindicado para o cargo. Além disso, não há como descrever as características apontadas como negativa, como fator de não recomendação, uma vez que, em comparativo com o exame de outros candidatos, o que fora considerado critério negativo para um candidato, a mesma característica fora considerada positiva para outros, o que demonstra subjetivismo, falta de critérios e ilegalidade, por desrespeitar os princípios da impessoalidade e isonomia. Ao analisarmos o laudo que eliminou o recorrente, identificamos que o mesmo não se enquadra dentro dos padrões técnicos da Resolução 06/2019 do Conselho Federal de Psicologia, sendo as seguintes irregularidades. Não consta a rubrica na primeira página do documento com o referido como a referida resolução menciona que deve constar. Não há no lado psicológico emitido uma construção de raciocínio psicológico para basear a tomada de decisão. O documento não consta de duas seções, a saber, procedimentos e referências, e a falta dessas seções configura falta ética na produção de documento psicológico. E, por fim, a maneira como o laudo psicológico é apresentado tem se configurado como testagem psicológica e não como avaliação psicológica, sendo esta última que deveria ter acontecido de acordo com a resolução do Conselho Federal de Psicologia. Outro sim, se leva em consideração para pugnar a referida avaliação psicológica, foi a escolha do teste palográfico. De acordo com as especialistas da área, não possui estudo de evidência de validade que assegure interpretação dos resultados observados para descrição e predição para os aspectos avaliados. Desta forma, o resultado do lado psicológico entregue ao recorrente é que este documento não segue as condições fundamentais para um laudo de avaliação psicológica, uma vez que não se vê no documento uma construção de um pensamento e raciocínio psicológico que se baseia na tomada da decisão da profissional a partir dos resultados obtidos, o qual a eficiência é utilizada para a extinção. Ou seja, o que há no documento entregue são menções a algumas resoluções e o resultado dos testes, mas sem destrinchar o caráter qualitativo que estes resultados pode significar em relação ao funcionamento psicológico. Referidos argumentos acima expostos foram identificados e apresentados pelo profissional especializado Dr. João Paulo Araújo Lessa, ele é psicólogo, CRP 153753, que é especialista em avaliação psicológica do IPOG São Paulo, além de ser mestre e doutorando em avaliação psicológica da USF-SP, sendo essa instituição renomada internacionalmente. Sua análise do laudo, que eliminou a planta, o renomado profissional ataca diretamente a validade e competência do referido laudo examinador, chegando à seguinte conclusão abaixo, que farei leitura.
A tomada de decisão a partir de processo de avaliação psicológica é complexa e necessita que o profissional tenha um arcabouço teórico e prático, além de profundo conhecimento sobre as questões técnicas e éticas da psicologia, enquanto ciência da profissão, pois esta decisão tem o poder de impactar diretamente a vida do indivíduo e da sociedade que eles atuam historicamente. A partir do exposto, conclui-se que o laudo apresentado não segue o rigor técnico esperado para um documento psicológico, já que este também não desenvolve um raciocínio fidedigno para a tomada da decisão sobre o processo desenvolvido. Outras resoluções importantes, como a resolução 02 de 2016 e 09 de 2018, também não foram atendidas. Isto porque, apesar dos demais resultados dos solicitantes estarem dentro dos padrões requeridos do referido edital, sua não recomendação se deu por causa do resultado de alguns indicadores de um instrumento cuja cientificidade. Estão conseguindo me ouvir, Excelência, agora? Agora sim, tinha fugido um pouquinho. Vou retomando. Diante desse fato, outra opção não restou, a não ser ajuizar para que fizesse valer o direito do apelante. A sentença da data máxima vênia merece reforma, uma vez que o direito da parte autora se mostra evidente, tendo em vista que os atos administrativos praticados são sempre revisíveis pelo Poder Judiciário no que se refere à validade e legalidade do ato. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça ao direito, o nosso artigo 5º, o 35 da Constituição Federal. No caso em apreço, o edital ele é omisso quanto às características restritivas e impeditivas para o exercício do cargo. Desta feita, não pode o requerente ser considerado não recomendado por índice que não esclareça as características que ensejam a não recomendação. Isto a reformar que a entrevista individual e o questionário social utilizado pela comissão como etapa de avaliação, quando não se reveste de característica de instrumento avaliatório apropriado para a seleção de candidato por sua característica subjetiva, conforme, inclusive, entendimento do nosso STJ. E eu trago um entendimento do STJ que diz: administrativo, concurso público, exame psicotécnico, desdobramento e entrevista, avaliação subjetiva, impossibilidade, é vedado o desdobramento do exame psicotécnico em fase de entrevista, restrita ao candidato e ao avaliador, porque leva a conclusões arrimadas em aferição subjetiva, precedente, recurso ordinário provido em parte apenas para anular o psicotécnico. STJ 7956, Pernambuco, 1996, 0760-3-0. Relator ministro Fernando Gonçalves, em 10 de 3 de 98. Outra decisão constitucional, administrativo, concurso público, reprovação em exame de saúde, razoabilidade proporcional das regras elencadas no edital, não observadas, controle judicial dos atos administrativos, possibilidade de recurso provido. Logo, não se tem o administrador liberdade plena para estabelecer as regras do concurso público e os critérios do seu julgamento, uma vez que está sujeito aos princípios da legalidade, da moralidade, da isonomia, incompatíveis com métodos de avaliação subjetivos e sigilosos. O Supremo Tribunal Federal, na súmula 684, dispõe a respeito do veto motivado do candidato em concurso público, senão vejamos, é inconstitucional o veto não motivado à participação do candidato a concurso público. E foi o que aconteceu. As normas que exigem que o candidato deve se submeter a exame psicológico do concurso público, ele tem 3 requisitos. O requisito geral, anterior à própria realização do concurso, que tem por instrumento o princípio da legalidade, moralidade e publicidade, previsto na Constituição, no artigo 37. Tem 2 requisitos específicos relacionados diretamente à elaboração, procedimento e à conclusão dos laudos, que são objetividade do exame, o que não ocorreu. E a recorribilidade da decisão, que tem fundamento no artigo 5º da Constituição Federal, que assegura a ampla defesa contraditória. Ora, se não houve explanação da motivação pela qual ele foi considerado não apto ao certame, portanto, houve um cerceamento de defesa. Ele não pôde sequer
se defender, porque ele não sabia qual a motivação da sua não aceitação. Este tribunal, através do desembargador Cláudio Santos, em situação análoga, ele concedeu, inclusive, medida liminar para que no caso, o agravante Felipe Antônio Araújo Pinheiro, no agravo instrumento 0800-616-45-2019-820-5400, para que ele pudesse fazer o curso de formação de soldado da Polícia Militar. Ementa, ele diz, direito constitucional administrativa, apelação civil, recurso, concurso público, exame de saúde, avaliação psiquiátrica, regularidade de exigência editalícia, fundamento em legislação própria, constitucionalidade na sua aplicação, cargo de natureza policial, avaliação, não guarda objetividade quanto ao critério do exame, eliminação sem precisão para determinar a inaptidão, exame do apelante por via de padrões que revelam excessiva subjetividade, nulidade do exame que se reconhece precedente desta Corte pelo conhecimento e desprovimento, TJRN AC 2013-02-27723, relator desembargador Expedito Ferreira. Tem também no mesmo sentido da relatoria do desembargador Adelso Silvino, em 14/10/2010. Enfim, o que o apelante busca através dessa medida... Doutora Cátia, Vossa Excelência tem 2 minutos para concluir. 2 minutos? Pronto. Sim. Ele espera e confia que dê provimento ao acordo, ao apelo, e reforme a sentença em primeiro grau, anulando o ato administrativo, que seja a eliminação do mesmo do exame psicológico, né? E que ele possa ser submetido às fases posteriores e fazer o curso de formação de soldado, e, se lograr isso, ele possa assumir a função pública. Pois não, agradecemos a participação da doutora Cátia. O doutor João Rebouças tem a palavra. Presidente, trata-se de mandado de segurança em que se pleiteia a ilegalidade do exame de avaliação psicológica para ingresso no quadro da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. A avaliação em concurso público, ela tem a sua legalidade confirmada quando, além de ser prevista no edital, ela tem também previsão em lei formal, que é realizada com critérios minimamente objetivos. Eu cito precedentes do Superior Tribunal nessa linha, né, quando há previsão, a lei estadual 613 de 2018 diz quanto à avaliação psicológica para ingresso nos quadros da PM, e eu peço permissão para não ler, e também o edital do certame. Há um detalhe que é interessante, é que essa conta-prova que a doutora Cátia apresenta, eu acho que poderia ser até, vamos dizer assim, analisada, mas em ação ordinária, não em mandado de segurança, onde a prova é pré-constituída, onde se faz necessária a instrução processual. Então, aqui, o que nós chamamos, o entendimento da Corte é no sentido de que, havendo previsão editalícia e previsão legal, previsão legislativa, não tem como se, em sede de mandado de segurança, instruir, fazer prova, fazer instrução. Por isso, senhor presidente, na esteira dos precedentes, eu estou conhecendo e estou negando provimento. Correto, desembargador João. Aqui também eu percebo que há todas as indicações de votos acompanhando Vossa Excelência. Eu também acompanho, Vossa Excelência disse muito bem, principalmente em relação à questão da contraprova, né, que não pode ser admitida na via estreita do mandado de segurança, poderia ser discutida até com maior amplitude na via ordinária, mas no caso em espécie, me parece, não há essa possibilidade jurídica. Portanto, também estou acompanhando Vossa Excelência, doutora Neise, também não há destaque, eu proclamo desprovido o recurso à unanimidade de votos nos termos do voto do relator.
Agradeço mais uma vez, doutora Cátia, a participação de Vossa Excelência. O 33... Um prazer, Excelência, estar com todos que compõem essa corte. Um bom dia, que Deus abençoe a todos. Amém. Saúde, doutora Cátia. O 33, também da relatoria do embargador João Rebouças, agravo do instrumento 080-5946, doutor Carlos Henrique Rocha de Castro. Estou vendo o doutor Carlos Henrique aqui na tela, que fala pela parte agravada. Embargador João, se encontra em mesa o processo. A emenda, senhor presidente. Doutor Carlos Henrique Rocha fala pela parte apelada, pela agravada, não é isso? Isso. Eu estou aqui, senhor presidente, tratando do despejo, falta de pagamento de aluguel. Eu estou aplicando o que é a lei, requisitos preenchidos do artigo 59 da Lei 8.245, estou conhecendo e desprovendo recursos a esteira dos precedentes. Certo. E não há destaque. Então, me parece dispensável, doutor Carlos Henrique, a sustentação. Bom dia, Excelência. Dispenso a sustentação em razão do voto do desembargador relator. Pois não, agradecemos a participação de Vossa Excelência e eu proclamo, então, desprovido o recurso à unanimidade de votos, no termo do voto do relator. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. O 24, também da relatoria do embargador João Rebouças, o agravo do instrumento 080-49-23, doutor Flávio Moura Nunes de Vasconcelos e doutora Andréa Dias Pérez. Senhor presidente, esse processo foi o que eu pedi no início. Foi, desculpe, Excelência. Retirada de pauta, né? Desculpe, Excelência. Eu não anotei aqui na tela, mas tinha feito observação aqui a parte. O 30 da relatoria também do embargador João Rebouças, o agravo do instrumento 080-5731, doutor Paulo de Souza Coutinho Filho, escrito pela parte agravada. Doutor Paulo Coutinho, estou vendo o nome dele da tela, não sei se ele... Doutor Paulo Coutinho fala pela agravada, né? Vossa Excelência, eu percebo que está se provendo recurso, né, embargador? Isso, é matéria conhecida, todos os esteira dos precedentes, já julgamos um agora recente nessa sessão da relatoria da Neise. Para Neise. Vou manter os precedentes, senhor presidente, conhecendo e desprovendo recurso. Certo. Não há destaque, então, desprovido recurso à unanimidade de votos. O seguinte, 79, apelação 085-71-72, embargador João Rebouças, doutor Rodrigo Bezerra Varela Bacurau. Doutor Rodrigo, estou vendo já, fala pela parte apelante, não é isso, doutor Rodrigo? Perfeito, Excelência. Ok. Embargador João Rebouças. Senhor presidente, o processo está em mesa, também a matéria é conhecida da Corte, de respeito à graduação de técnico superior, servidor público estadual da administração direta. Eu estou aqui na esteira dos precedentes, senhor presidente, conhecendo e dando provimento ao recurso. Perfeito. Não há indicação aqui de destaque, nem voto contrário. Doutor Rodrigo, dispensa a sustentação? Dispenso, Excelência. E cumprimento Vossa Excelência em vosso nome e bom trabalho e um bom dia, Excelência. Igualmente. Bom dia, agradecemos a participação de Vossa Excelência. Proclamo, então, provido o recurso à unanimidade de votos, nos termos do voto do relator. 71 também, do embargador João Rebouças, apelação civil 081-7350, doutor Luciano Ribeiro Falcão, fala pela parte apelante. Doutor Luciano, não estou vendo o nome do doutor Luciano na tela. Embargador João, tem a palavra. O processo está em mesa, a matéria é uma preliminar que eu estou rejeitando na distinção do processo em resolução do mérito citada pelo município de Natal. E no mérito pedido de condenação do município para que tenha a obrigação de fornecer 400 cestas básicas à família de crianças residentes no bairro de Ponta Negra e crianças que não, vamos dizer assim, não
essas crianças aqui, pela associação, não estão matriculadas na rede pública municipal. E a lei de regência, a lei municipal que, vamos dizer assim, obriga a administração a fazer essa doação, é das crianças que estão realmente, regularmente matriculadas na rede municipal. Por isso que eu estou com fundamento na própria lei de regência, aqui, que é a lei 7.347/1985, eu estou conhecendo e desprovendo do recurso, senhor presidente. Não, vereador João. Não há destaque. Proclamo, então, a unanimidade de voto desprovido do recurso, os termos do voto do relator. Por fim, o 80 da nossa pauta, a apelação número 010-1399, também da relatoria do vereador João Rebouças. No caso aqui, é uma declaração. A doutora Jaqueline se inscreveu, mas não há sustentação oral nesses casos. De qualquer forma, vamos julgar, vereador João. Vossa Excelência aqui está. O processo está em mesa, né? Meu embargo de declaração, em fase de acórdão, né? Que deu provimento à reversa necessária, recurso voluntário. Existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, previsto no artigo 22 do Código de Processo Civil, tentativa flagrante de nova análise do tema, já examinado e julgado, e, ainda que seja para fim de pré-questionamento, eu estou conhecendo e desprovendo os embargos na estreia dos precedentes desta Corte, senhor presidente. Não, sem destaque, proclamo desprovido o recurso à unanimidade de votos, nos termos do voto do relator. Então, me parece que esgotou a nossa pauta para sustentação oral, não é isso, Luciana? Isso, desembargador. Ok. Então, não havendo mais processos na ordem jurisdicional, declaro encerrado a nossa sessão. Passamos, então, à ordem administrativa. Excelência, doutor, me permite? Quem fala é Nilton Mazalão, São Paulo. Doutor Nilton, pois não. Eu tenho um pedido meu de sustentação oral, que é o número 148 da pauta, e o pedido de sustentação oral é 160-68. Desembargador Mauri, é da relatoria do desembargador Amilcar. Sim, sim. Doutor Nilton, porque o relator se encontra de férias. O processo entrou na pauta, mas será julgado assim que ele vai retornar das férias. Ok? É a doutora Amilcar Maia, o relator. Tá bom, desculpa, excelência, eu não sabia dessa questão. Não há problema. Ser da intervenção. Só para que eu também não incomode novamente a sua secretaria, que me atendeu tão bem, quando for, vai ser publicado novamente nova pauta ou ele entra automaticamente sem publicação? É republicado, né, Lu? Ele vai para a pauta anterior do dia 3, desembargador. Dia 3 de agosto. 3 de agosto. Tá bom. E uma última pergunta, excelência, na verdade, para a sua secretaria. Eu preciso fazer um novo pedido de sustentação oral ou ele já fica anotado? Já está anotado aqui, doutor. Obrigado, viu, doutora? Bom trabalho para vocês. Pois não, doutor Nilton, obrigado pela intervenção. Bom dia. Bom dia. Então, seguimos na nossa ordem administrativa. Expediente, Luciana? Tem não, excelência. Na presidência não há indicação e proposta. Vereador João, alguma indicação ou proposta? Não. Doutora Neise? Não tenho, senhor presidente. Ok. Então, vamos encerrar nossa sessão, agradecendo a presença de todos os colegas, a doutora Carla, um prazer tê-la aqui na nossa Câmara mais uma vez. Luciana, obrigada. Bom dia a todos. Então, muito obrigado e declaro encerrada a nossa sessão.